Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Agora é o momento de juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Estou com minha lição aqui. Estamos estudando aí sobre controvérsias. Marcos capítulo 2 e capítulo 3 serão o objeto do nosso estudo essa semana. E hoje vamos aprender sobre o chamado de Levi e a questão do jejum. Nós temos no texto de hoje 2 tópicos com os quais precisamos conversar. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para você receber sempre as novidades, os novos vídeos que chegam e aproveita para partilhar também nossa live com outras pessoas, tá bem? Um abraço carinhoso a todo mundo que deve estar chegando por aqui, né? Alguns estão dizendo, pastor, senti a falta das tuas lições, né? Estivemos aí alguns dias viajando, por isso ficamos sem fazer as lições, estamos de volta para a gente tentar cada dia aí tirar um tempinho para juntos estudarmos, tá bem? O chamado de Levi. E o texto que nós vamos ler juntos hoje, Mateus capítulo 2, versos 13 a 17, para começar. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. E quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu fico imaginando a cena, né? Na casa de Levi, Levi fora chamado por Jesus e nos impressiona o fato de como Levi deixou tudo, né, para seguir Jesus. E agora Levi oferece ali um jantar na sua casa, chama Jesus, os discípulos, todos estão ali naquele banquete, e aí chegam os líderes da igreja, né? Os líderes, os fariseus, e eles criticam Jesus e perguntam para os discípulos, por que teu mestre come com publicanos e pecadores? Bom, pecador o termo já diz, né? São as pessoas que vivem no pecado. E quem são os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos dos dias de Jesus. Na maioria dos casos, esses cobradores eram judeus, a serviço de Roma. Por isso o ódio contra os publicanos era tão grande. Eram judeus cobrando impostos dos próprios judeus, dos seus concidadãos, para Roma. E se não bastasse estarem a serviço de Roma, a maioria deles cobravam impostos abusivos. E através desse abuso de cobranças de impostos, eles ficaram ricos. Por isso eles eram tão odiados. Estavam a serviço de Roma, eram vistos como traidores da nação judaica na cobrança de impostos. Nós passamos no Brasil, por os últimos dias, né, um novo alinhamento de taxa tributária. E a gente fica pensando, que ponto estamos chegando, né, com tanta cobrança de impostos. E quando a gente percebe como está a sociedade brasileira hoje, à mercê desses impostos, onde se paga tanto e não se tem de volta o que deveria ter, a gente se lembra que não é tão nova essa situação. Já nos dias de Jesus, eles passavam por esse mesmo problema. Pessoas cobrando demasiado imposto. E as pessoas então ali criticaram Jesus por esta associação com os publicanos e também com os pecadores. Por que o teu mestre come? E então Jesus dá uma resposta interessantíssima, né? Os sãos não precisam de médicos. Os saudáveis não precisam de médicos, e sim os doentes.
Não vim chamar justos, senão pecadores ao arrependimento. Com esta frase, Jesus reivindicou o título de médico espiritual, aquele que cura a alma adoecida pelo pecado. Que linguagem bela, né? Jesus se coloca aqui como o médico dos médicos e que tem a solução para a doença chamada pecado, que afetou a todos nós e pode nos levar à morte, a menos que nós aceitemos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Os discípulos entenderam a lição, os líderes fariseus ouviram o ensinamento, mas nós não sabemos de fato que posição, que decisão eles tomaram a partir desse momento. Na sequência do texto, você tem um outro tópico levantado, que é a questão do jejum, agora nos versos 18 a 22. Eu vou ler então Marcos 2, 18 a 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas dias virão, quando o noivo lhe será tirado. E nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Essa foi a questão do jejum levantada mais uma vez pelos fariseus. Então Jesus se apresentou ali como noivo, e a igreja, os discípulos, como sendo a noiva, ou os convidados. Enquanto o noivo Jesus está com eles, eles não têm motivos para o jejum, para a tristeza, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado. E é claro, Jesus estava falando ali da cruz. Algumas pessoas, então, preocupadas com isso, com essa situação dos discípulos, questionaram Jesus. Um casamento seria estranho, né? Se os convidados jejuassem no dia da festa. Assim, eles teriam tempo para jejuar depois. Jesus usou essas ilustrações para deixar bem claro o objetivo da sua vinda. E depois ele usa uma outra ilustração. Você não costura uma roupa velha com remendo novo, e nem você põe vinho novo em odres velhos. Ou seja, Jesus queria contrastar o seu ensino com o dos líderes, o método de Jesus com o método que eles usavam. E mesmo a verdadeira religião pode ser transformado em trevas se as pessoas não estiverem atentas ao verdadeiro significado. Com isso, Jesus queria deixar bem claro que o que importava era aquilo que se passa no coração das pessoas. E o grande desejo que Deus tem de abençoar e salvar a todos. Esses ensinos de Cristo, eles buscavam sempre ajudar as pessoas e levá-las do conhecido para o desconhecido. Eles deveriam experimentar a graça de Jesus em sua vida, que mudaria completamente a sua forma de ver o mundo e também de se relacionar com as pessoas. Infelizmente, a nação judaica estava preso a tantos formalismos que eles perderam a chance de ver em Cristo o grande Salvador, o Messias prometido. Muitas vezes nós hoje também envolvemos religião, uma máscara tão diferente daquilo que as pessoas de fato precisam, que para muitos é difícil ver sentido no que estamos fazendo. Então eu e você deveríamos agir com muita sabedoria para deixar transparecer o Cristo que a Bíblia apresenta e nunca permitir que nossos formalismos, nossos pensamentos, nossos preconceitos atrapalhem as pessoas de conhecer o verdadeiro Cristo. Então, a lição fica para todos nós.
e que nós tenhamos a disposição que teve Levi em ser chamado. Que nós possamos ouvir o convite do Mestre e segui-lo imediatamente. Tá bem? Amanhã voltaremos para uma outra controvérsia, que é a questão do sábado. Esteja atento e a gente volta com esse tema amanhã. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, pelos conselhos que a mesma nos dá. Que nós possamos diariamente buscar viver em tua presença, entender o teu amor e amar como o Senhor amava, como o Senhor ama, e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Dai-nos um dia feliz e abençoado na tua companhia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos amigos, por esses 10 minutinhos que passamos juntos. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelos comentários que vocês colocaram aqui. Não deixe de deixar o seu like aí no nossa live, tá bem? Dê o seu like aí também, se você gosta do nosso tema. E aproveita para partilhar esse link da live com outras pessoas. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço.